Bom, pessoal, olá mais uma vez aos colegas do quinto VA, do quinto NA. Conforme prometido a vocês, eu vou nesse vídeo concluir, na verdade, a participação aqui na compensação dessas aulas, na continuidade das aulas, conforme eu havia prometido a vocês na última aula, certo? Eu iria então refazer esse vídeo, no caso, né? Agora comentando com vocês sobre as formas de controle de constitucionalidade na modalidade de uma intervenção repressiva do Poder Legislativo. Conforme expliquei para vocês, nós vamos ter cada órgão, especificamente falando de Poder Legislativo e Poder Judiciário, que tendem a realizar seus controles dentro de suas competências próprias. No caso, o Poder Legislativo, a competência própria do Poder Legislativo é realizar o controle preventivo, ou a priori, não é? Mas nós vimos que há um mecanismo pelo qual o Poder Judiciário pode realizar esse controle também preventivo. E sabe-se que, com base no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Poder Executivo pode também realizar um controle preventivo por meio do quê? Do veto presidencial. O veto é a forma de intervenção na modalidade preventiva para o Poder Executivo. Agora, então, nós vamos ver a forma com a qual o Poder Legislativo ele vai intervir de forma repressiva. Quando eu já tenho dispositivos legais presentes no ordenamento jurídico, incitando, fomentando, produzindo efeitos. O que, consequentemente, para alguns talvez até surja uma certa dúvida, não é? E ao mesmo tempo uma questão talvez até controversa demais. Como é que pode? É função precípua e não exclusiva, mas é a função principal do Poder Legislativo a produção de leis. A produção das leis é função. Ele vai reprimir uma coisa que ele próprio criou. Aí vai vir, de certa forma, uma outra pergunta em cima disso, que é a seguinte: esses documentos legais que produzem efeitos são de fato produzidos pelo Poder Legislativo, certo? Ele pode intervir de forma repressiva numa coisa que ele criou, ou essa forma repressiva de intervenção vai ser em relação a medidas provisórias, decretos presidenciais ou decisões que surtam influências, efeitos na ordem legal e que provém do STF, por exemplo. Né? São questões, são dúvidas, né? Vão suscitar de uma série de coisas extremamente pertinentes, extremamente passíveis de dúvidas e necessárias, né, de saneamento de dúvidas principalmente. Então é justamente isso que nós haveremos de ver agora. E com um detalhe interessante, que eu falei inclusive nos últimos minutos da última aula que eu passei para vocês. Todas essas intervenções repressivas realizadas pelo Poder Legislativo, todas elas são constitucionais. Todas elas estão presentes e muito bem destacadas em dispositivos da própria Constituição, certo? Então, a própria lei macro essencial do nosso ordenamento jurídico possibilita ao Poder Legislativo agir dessa forma. E é justamente isso que nós haveremos de balizar e estudar aqui com vocês. Vamos lá ao primeiro, artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. E assim diz que a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo. Então veja só,
primeira hipótese de um controle repressivo, de constitucionalidade, de dispositivos legais, por parte do Congresso Nacional, provém de atos normativos oriundos de qual poder? Do Poder Executivo. Então, daqui a gente já pode ter uma ideia que, pelo menos nessa primeira implicação, é um ato que não provém do próprio Congresso, né? Então, neste aspecto, vamos ter o quê? Que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O que nós poderíamos deduzir daqui? Aquilo que compete, consequentemente, ao Congresso decidir, e quem acaba tomando a iniciativa, o protagonismo de sair na frente e querer, consequentemente, decidir isso? É o Poder Executivo, certo? Uma coisa a gente já pode até, assim, verificar nesse primeiro plano, que é o seguinte: pode o Poder Executivo, mediante decreto ou até medida provisória, tomar essa iniciativa, né? Ele pode assim fazê-lo, vai surtir efeitos, certo? Conforme, inclusive, a própria ordem constitucional assim sugere. No entanto, por ser atribuições originárias do Poder Legislativo, esse próprio poder pode intervir a fim de obstaculizar, sustar, suspender, colocar óbice de ordem legal, conforme nós vimos aqui, conforme dispõe o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, e assim impedir, né, a fruição dos efeitos daquela medida e daquela decisão, certo? Ele assim pode fazer, ele assim pode regir dessa forma, certo? Então, nesse ponto é que nós temos essa atribuição, certo? Isso daqui eu poderia talvez até colocar como exemplo para vocês, digamos, a seguinte situação. Algo que ainda não foi, de certa forma, tão bem decidido e já faz um bom tempo que espera-se uma decisão até mais clara, é quanto à chamada divisão dos royalties do petróleo, certo? Divisão essa que, acho que em um dado momento, inclusive, quando eu lecionei para as turmas de vocês, não sei se foi no âmbito jurídico administrativo, ou foi até mesmo no direito civil, na então turma 3VA de 2018. Mas teve uma situação, né, na qual eu expliquei e usei como um dado exemplo o Rio de Janeiro, né, que ainda sob o governo de Sérgio Cabral não queria fazer essa divisão dos royalties do petróleo, né? Cabe, consequentemente, ao Congresso dividir todo o erário daquilo com os demais Estados-membros, porque é patrimônio da União, é patrimônio público. Mas o Rio de Janeiro não queria, e o principal argumento, além e bem além da questão de estar localizado nessa jaziga de petróleo, que é justamente no subsolo, né, oceânico ali da costa brasileira, que confere o litoral carioca, era o fato de se argumentar que o Rio de Janeiro já contribuiria muito para a história do país e o país só queria sugar, alguma coisa nesse sentido. Sérgio Cabral até chegou a chorar uma vez, né, por conta de considerar uma certa injustiça, né, o que estavam fazendo com o Rio de Janeiro. Mas, enfim, não teve tanto sucesso assim. Mas, ainda assim, mesmo indo para o debate no Congresso, né, ocorre que isso não ficou tão claro, não ficou tão esclarecido, tão regulamentado, né, quanto a possibilidade de divisão desses royalties, ou como seria dividido, né, o quanto ficaria para o Rio de Janeiro, o quanto ficaria para cada estado membro da federação, certo? Consequentemente, para os estados considerados mais populosos, o quantitativo seria um pouco maior do que para outros estados, certo? Porque
levaria-se muito em consideração, por exemplo, a quantidade de cidadãos constantes no estado de Alagoas e constantes no Acre. Né? Para um estado como o Acre, que tem em torno de 800 mil pessoas, para um estado como Alagoas, que tem 3 milhões, né? Consequentemente, os 3 milhões levariam um pouco mais do que o outro. Né? Isso, consequentemente, teria sido acertado. Né? E eu me recordo que os estados começaram uma discussão nesse sentido, né? Os deputados federais e tudo, até que Carmen Lúcia meio que suspendeu a decisão que foi tomada, e depois as discussões começaram mais adiante. Mas ainda assim ficou algo não tão clareado assim. Digamos que, na hipótese de sairmos plenamente dessa situação de pandemia, vamos colocar uma hipótese bem positiva aqui. Se tudo der certo, se os prognósticos, por exemplo, da Universidade de Singapura der certo, que eles tiraram os prognósticos recentemente, e o que eles disseram, né, é que nós vamos começar, em termos de pandemia, vamos começar a cair, a nível de Brasil, vamos começar a cair agora no início de junho, e vamos chegar ao fim de tudo lá no início de setembro. Bem, dentro do ano, né, de 2020, seria uma notícia muito boa e espera-se que isso aconteça. A nível de mundo, a perspectiva é que tudo acabe lá pelo dia 2 de dezembro. Bem, sendo assim, vai tudo finalizar no dia 2 de setembro, certo? Aí, eis o governo com aquela ânsia, né, de colocar a economia aquecida, de ter dinheiro para poder, então, dar vazão a investimentos, dar vazão a determinados programas, determinadas políticas de aceleração do crescimento, resolve fazer o seguinte: bom, já que o Congresso não decidiu nada sobre essa questão da divisão dos royalties, né, do petróleo entre os estados, e já que precisamos de dinheiro, então vou emitir uma medida provisória buscando uma regulamentação de como é que vai ser dividido tudo isso. E é isso que então o presidente Jair Bolsonaro vai e assim edita essa medida provisória. Né? Ele assim o faz. Frise-se que as medidas provisórias editadas pelo presidente da República, elas ingressam no ordenamento jurídico com força de lei e, conforme nós bem sabemos, o Congresso tem 3 meses para discutir aquela medida provisória. Durante esses 3 meses ocorre, como nós bem sabemos, o trancamento de pauta, né, da Câmara e mesmo até do Senado, e é o período para se discutir, porque é uma medida de relevância e urgência. Né? Ele assim pode fazê-lo. Se ingressar no ordenamento jurídico, torna-se lei e continua a surtir seus efeitos. Caso contrário, é retirado do ordenamento jurídico, apesar de termos uma eficácia ex nunc. Quem foi beneficiado por essa lei continuará sendo beneficiado por ela. Né? Continuará. Agora, consequentemente, quem incidir em alguma causa que a lei regulamentava, mas ela não regulamenta mais porque não se tornou em lei, então não vai ser amparado por ela. Né? Porque, como a eficácia ex nunc, dali, da revogação da lei para frente. Não retroage para abarcar situações pretéritas. Né? Bem, a bem de ser uma questão de relevância e urgência, a bem de a intenção governamental ser a de promover uma injeção de ânimo na economia dos estados e municípios a nível de Brasil, mas uma coisa é fato. Isso é uma discussão que compete ao Congresso.
Isso é uma atribuição que compete ao Congresso de debater e discutir. E ainda mais por conta do fato de que quem tem essa atribuição precípua são representantes do povo, os deputados federais, são os representantes dos estados, o Senado Federal. Então a competência é do Poder Legislativo. Né? É do Poder Legislativo. Certo? Então, por conta de ser algo que compete ao Poder Legislativo assim atribuir, assim exercer, então ao Poder Legislativo não restaria outra alternativa senão suspender essa medida provisória que exorbita as competências do Presidente da República, certo? Mesmo sendo uma medida provisória, mas ela acaba exorbitando essa competência, né? E isso é uma coisa que tende a ser levada em conta nessa decisão de sustar e suspender essa medida provisória. Então, pessoal, é justamente nesse sentido. Atribuições próprias, precípuas. E ainda mais sobre essa questão, não é? Veja que é uma coisa que já, ainda que com atrasos, ainda que com inoperância, ainda que dentro de uma completa irresponsabilidade legislativa, de legislar sobre algo que interessa a todos, que pressupõe investimentos, certo? Inclusive, quando se fala de royalties, né, do petróleo, uma coisa que sempre vem em mente: investir em educação, investir em educação. Tá? Mas, infelizmente, discurso e mais discurso. Né? Agora, poderíamos ter educação e saúde implicando, sem dúvida alguma, no mesmo campo. Né? Mais ainda. De todo caso, seria uma exorbitade de competência, então seria se sustar. Aí alguém poderia perguntar o seguinte: professor, mas a ideia é boa. Né? A ideia é boa, sem dúvida alguma. Então o que cabe ao parlamento fazer? Já que houve a sustação, né, da medida provisória, certo? Eu falei da medida provisória, mas digamos que eu tenha aí um decreto, né, também entraria no mesmo campo. Agora, por outro lado, alguém poderia, de uma forma extremamente sagaz, né, e muito inteligente, dizer o seguinte: professor, mas o sustar só não vai resolver tudo, né? Porque tudo bem, vai sustar, vai impedir o desenvolver dessa medida. E quanto à questão dos royalties mesmo, quanto à divisão desses royalties mesmo para investir na economia, educação, saúde, que podem também ser assim muito bem atingidas por esse trâmite, não é? Como fazer? O que fazer? Não é? O que fazer? Vai ficar no sustar? Vamos continuar prendendo uma solução para essa questão? Né? Aí, pessoal, o caminho a ser seguido é o seguinte: muito bem, sustamos a medida presidencial, agora o que nós vamos fazer? Vamos lá, parlamentares. Medidas, ideias, projetos de lei, leis complementares para suplantar, substituir legalmente, com a competência devida, essa medida que o presidente tomou. Onde estão? É esse o caminho. O racional é isso, certo? É fazer conforme foi, inclusive, feito, realizado, quando Bolsonaro editou um decreto regulamentando a questão do porte de arma, ampliando o porte, certo? Tão logo ele emitiu o decreto, baixou-se para a Câmara e ele viu que havia uma perspectiva grande desse decreto não prosperar, porque tão logo o decreto já estava para ser avaliado pelo setor jurídico da Câmara, que tende a verificar a constitucionalidade do decreto, já havia em torno de 14 leis complementares para substituir o decreto. Só pesando o decreto presidencial com a lei complementar, não tem como não dizer que a prioridade vai ser com as leis complementares emitidas pelos próprios parlamentares. Né? Então, eis a forma.
Eis o mecanismo, né? Porque, sem dúvida alguma, pode até não ter o mesmo teor, mas se o Congresso não toma uma medida para substituir essa suspensão da medida presidencial, mediante a questão provisória, da medida provisória, isso dá condições para se emitir outra medida provisória. Certo? Talvez não tratando diretamente do assunto, mas indiretamente. Mas vai tratar. Então tem que dar essa resposta. E o Congresso sabe disso. Ele sabe. Né? Então seria essa uma configuração. Beleza? Aqui fala outra coisa. Se o Estado normativo do Poder Executivo que sobrete o poder regulamentar um dos limites de delegação legislativa. Que exorbitam dos limites de delegação legislativa. Né? Tudo bem que hoje, atualmente, né, foi assim decidido pelo próprio STF que os governadores e prefeitos têm uma competência concorrente com o governo federal no que tange a medidas, a ações e políticas de enfrentamento à Covid-19. Beleza. Digamos que ocorra uma emissão de decreto regulamentado do presidente da República, né, dizendo que somente o Congresso Nacional pode regulamentar questões relativas à questão da saúde, né, de modo que não delega às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais também essa competência, dentro de suas atribuições. Né? Isso também é uma forma, né, de sustar esse ato do Poder Executivo, que blinda, né, que restringe a questão da saúde apenas a um setor do Poder Legislativo, não levando em consideração, inclusive, a importância das câmaras municipais e das Assembleias Legislativas. Seria um caso também a ser destacado nesses termos. Né? Agora, frise numa coisa, para não haver confusão, porque nós temos 3 hipóteses presentes, e a terceira pode deduzir uma certa, digamos assim, reiteração, ou praticamente apenas a continuidade da primeira hipótese, que é essa, do artigo 49, inciso 5º. Tá? O 49, inciso 5º, fala de uma competência do ponto de vista daquilo que tem que ser tratado pelo Congresso. Isso é bom de se destacar. Do que é para ser tratado principalmente e originariamente pelo Congresso. A última hipótese ela vai trazer uma situação parecida, mas nós vamos ver que ambas são situações distintas. São dispositivos constitucionais que regulamentam situações semelhantes, mas bem distintas. E vamos ver isso já já. A segunda hipótese, a segunda vai estar lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E o que ela afirma? A possibilidade do Senado Federal suspender a execução agora do Senado, certo? Apenas o Senado. No todo ou em parte, lei, a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em sede de controle difuso de constitucionalidade. Olha que interessante. É o Senado, certo? Interferindo diretamente numa decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A execução, certo, de uma lei declarada inconstitucional, certo? Aqui veja só que interessante. O STF, por meio de um controle difuso de constitucionalidade, declara uma lei inconstitucional, certo? E por meio de um ato do Senado, de um decreto expedido até pelo próprio Senado Federal,
pode haver a suspensão da execução dessa decisão. Certo? Então, nesse caso, nós temos de fato uma interferência, uma ingerência bem grande, porque a lei foi declarada inconstitucional. Pressupõe-se que se ela foi declarada inconstitucional, ela perde seu efeito, né? Ela já não será mais executada. Mas aí pode o Senado, assim, definir pela inexecução dessa decisão do STF. O único critério que nós vamos ter aqui do 52, inciso 10, é com relação a essa questão de em sede de controle difuso de constitucionalidade. Certo? E, veja, somente em sede de controle difuso de constitucionalidade. Nós ainda vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas implicações do controle difuso de constitucionalidade, mas conforme, inclusive, vocês já sabem, esse controle pressupõe necessariamente o quê? Ele vai pressupor uma ampliação de quem pode aferir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado ato normativo. E sob essa perspectiva, como não é uma competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, porque aqui não é em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mas sim controle difuso de constitucionalidade. Então o que nós temos? O que se apresenta? Ora, o STF assim decidiu. Mas ao mesmo tempo eu posso ter outras abordagens a nível de Brasil que vão aferir a constitucionalidade disso. Então é uma decisão que não cabe necessariamente um caráter terminativo e absoluto, porque o controle aqui exercido é difuso. É difuso. Mesmo o STF dizendo e dando a atribuição de que é inconstitucional, mas o Senado, por exemplo, entende que a lei não é inconstitucional. E o Senado é que teve essa predisposição, essa atribuição. Nós seguimos o panorama regulamentar da casa, certo? Então, nesse caso, já foi inclusive chancelado pelo presidente da República a lei, e ela surte seus efeitos a partir de agora, e eis que o STF declara inconstitucional uma lei que seguiu o trâmite constitucional normal, regulamentar. Apenas porque um dado estado, um dado lugar do país não concordou com isso, declarou-se uma implicação de ordem constitucional ali, inconstitucionalidade de determinados dispositivos da lei, o STF seguiu esse caminho, mas o fato de eu ter uma difusão desse controle, diante essa questão de segurança, gera também a possibilidade de o principal mentor dessa lei obrigatoriamente declará-la constitucional e assim firmar esse entendimento. Né? E assim definir esse entendimento, dar-se essa atribuição, porque o controle difuso em que pese ampliar o debate, mas ele não amplia a segurança jurídica. Por mais que o próprio STF confira isso, mas assim confere em sede de discurso de controle difuso de constitucionalidade, não concentrado. Se tivéssemos concentrado aí seria outra questão. Porque aí o STF assumiria de plano aquilo que dispõe lá o artigo 102, alineado da Constituição Federal, que é o manto de guardião da Constituição. Então, se perante a ordem constitucional não vigora, certo? Então, vamos tomar essa decisão. Agora, se é em sede de controle difuso, aí você já tem um panorama um pouquinho mais diferenciado, tá? Porque, nesse caso, você tem a produção dos efeitos legais, né? Você tem, consequentemente, a produção dos mecanismos que foram utilizados para regulamentar esse projeto de lei. Ela foi criada se não se gosta, não se satisfaz com algum adendo da lei, projeto de emenda à lei, por assim dizer, certo? Ou proposta de revogação do todo em parte da lei, mas seguindo o trâmite regulamentar
que for o mesmo trâmite regulamentar usado para aprovação dessa lei. Correto? Então, essa é a segunda hipótese a ser apresentada. Tá? E por fim, artigo 49, inciso 5º, artigo 52, inciso 10, e por fim o artigo 62, parágrafo 5º. Tá? Artigo 62, parágrafo 5º da Constituição Federal, que nos confere o seguinte: verificação do atendimento de pressupostos constitucionais de relevância e urgência nas medidas provisórias realizadas por cada uma das casas do Congresso Nacional. Certo? Por cada uma das casas do Congresso Nacional. Por que eu digo que pode haver alguma confusão aqui? Porque lá no caso do artigo 49, inciso 5º, eu falei da possibilidade de se verificar a regulamentação de medidas provisórias, né? E aí você já disse, professor, mas isso daí não seria artigo 62, parágrafo 3º, parágrafo 5º, aliás, melhor dizendo, é o 5º mesmo, né? Já que vai ser avaliada a constitucionalidade dessa lei, dessa medida provisória, por parte do próprio Congresso Nacional, né? Mas a diferença, pessoal, vai estar justamente na matéria abordada. Porque o exemplo que eu dei para vocês, lá do artigo 49, inciso 5º, diz respeito a atribuições próprias do Legislativo que o Executivo exorbita, certo? Se contrapõe, passa por cima, literalmente, né? Isso é, de fato, uma coisa. Agora, outra coisa, que aí vem o artigo 62, parágrafo 5º, assim afirma, é o seguinte: nesse caso, você vai ter o presidente da República editando medidas provisórias de atribuição sua, competência sua, questão de relevância e urgência que ele julga necessário, que ele julga valorável, né? E assim sendo, uma vez emitida a medida provisória, ela já entra com força de lei, mas obrigatoriamente o presidente, inclusive, tem que encaminhar esse elemento para o Congresso fazer a sua devida análise. Ele próprio tem que encaminhar. Isso, por si só, atrai a atenção do Congresso Nacional para avaliação daquilo. Então, enquanto um artigo 49, inciso, para não perder, artigo 49, inciso 5º, assim diz e determina quanto a sustar a execução de obras, a execução de leis que de alguma forma ferem a competência do Legislativo, aqui no caso do artigo 62, inciso 5º, o que eu vou ter, certo? É o presidente usando das suas atribuições plenas dentro do cargo, está dentro de sua competência. Agora, isso não quer dizer que não vai passar pelo crivo, né, de uma análise mais apurada, certo? De uma regularidade, de uma verificação da compatibilidade e constitucionalidade daquela medida. Isso vai ser visualizável, isso vai ser extremamente tratável, sem dúvida alguma, tá? E aí eu vou ter cada um exercendo sua função. O presidente da República editando medida provisória, certo? E o próprio Congresso usando das suas atribuições para verificar o nível de deixa eu só ajustar uma coisa, tá? O nível de constitucionalidade ali cabível, as disposições constitucionais ali cabíveis, se contempla, se não contempla a Constituição, se de fato eu poderia dizer aqui a vocês, se de fato o trâmite regulamentar está seguindo o seu curso normal, certo? Essa vai ser a função, esse vai ser o trabalho, sem maiores problemas, sem maiores delongas, é assim que haverá de ser realizado. É uma avaliação prévia, repressiva, porque no caso a medida provisória já vem com força de lei, então ela já surte seus efeitos, ela já está presente no ordenamento jurídico, né? E aí cabe esse elemento, esse instrumento aqui,
né, é mais decidido, né, mais preciso de análise da medida provisória emitida pelo presidente da República, tá? E com detalhe, vai ser analisado por cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara, Senado, tá? Cada um dentro das suas atribuições, buscando a compatibilidade constitucional daquela medida, tá? Com constitucional daquela medida, desculpa, com os ditames constitucionais presentes, certo? Os ditames constitucionais assim vinculados, né? Então, nesse caso, certo? Para aqui finalizarmos, primeira hipótese vai ser quando há um exorbitar de competência do presidente da República atuando em área de permanência do Congresso Nacional. Essa é a primeira hipótese, né? Artigo 62, inciso 5º, né? Aliás, 52, inciso 10. Possibilidade, né, do Senado Federal de suspender a execução de decisão do STF sobre a constitucionalidade de leis. E sendo essa decisão tomada como parâmetro o controle difuso de constitucionalidade. Então ele pode suspender e sustar a decisão, a execução da decisão, sem maiores problemas, tá? Para que, nesse sentido, né, e dessa forma, verifique-se aí a incidência ou não incidência desse dispositivo legal ou da lei respectiva, né? E dessa forma, então, se avalie o que de fato está acontecendo no tocante ao porquê, né, dessa ingerência que, mesmo legalizada, artigo 52, inciso 10, mas não deixaria de causar um certo tumulto, né, de ordem política, nesses termos. E, por fim, artigo 62, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 62, no caso, parágrafo 5º. Que aqui você está numa análise de compatibilidade da medida provisória apresentada pelo presidente da República, certo? E no qual caberá aos parlamentares de cada casa do Congresso Nacional avaliar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei ou daquele projeto de lei, tá? Então, é sob essa perspectiva, sob esta nuance, que nós vamos ter o assentar dessas questões de direito e ordem constitucional assim presentes, tá? Deixa eu ver como é que está meu horário. Só uma informação a mais, para a gente fechar bem essa nossa aula aqui. No caso de atuação do Poder Executivo no controle repressivo, olha só. Como eu disse a vocês, no a posteriori, veto. Repressivo, como é que funciona? Há uma controvérsia sobre essa possibilidade, se é possível ou não, sempre vai existir, né? Mas a doutrina majoritária entende que o presidente da República poderia orientar os órgãos da administração pública federal, né, a não observar uma lei que entendem constitucional, uma vez que os três poderes estão no mesmo nível, certo? Aqui a ideia de por que julgar uma inconstitucionalidade de uma coisa se os poderes estão no mesmo nível, né? Por que fazer essa observância, né? Enfim, é um ponto. Por fim, o Poder Judiciário realiza o controle repressivo de constitucionalidade, tanto por meio do controle difuso quanto por meio do controle concentrado, conforme nós haveremos de diferenciar um do outro, certo? Em breve, de forma bem sucinta, bem didática e bem direta, sem dúvida alguma, tá? E assim, você tem então essas três modalidades. Na próxima aula eu posso até revisá-las
com os colegas, se assim vocês acharem necessário. E no mais, gostaria de, nesse campo, certo, agradecer, né, a atenção, agradecer o cuidado de todos. Leiam esses slides, certo? Falei slides por questão de costume mesmo. Leiam, analisem, estudem esses vídeos que são muito importantes, as duas aulas assim apresentáveis. Tirem as dúvidas se achar necessário tirar, estou à disposição de vocês, não se acane, e assim vamos construindo o espaço de vocês rumo à vitória. Mas de onde chegaram, há esse desafio maior e vocês vão vencê-lo também, sem dúvida alguma. E se a minha pessoa, de certa forma, for digna, né, estou aqui, sem dúvida alguma, para ajudá-los no que for preciso. Um abraço a todos, uma excelente noite, uma excelente semana, cuidem-se, certo? Cuide-se daí, que eu vou cuidar da minha saúde aqui, que está precisando de cuidados, e dessa forma, em breve, estaremos juntos novamente. Um abraço a todos, uma excelente semana.